como vender as imagens é algo que eu creio que interessa a todo fotógrafo que tem uma produção, mesmo que você não viva de fotografia. Acho que todo mundo pensa e gostaria de que seu trabalho circulasse, que seu trabalho saísse de um âmbito assim muito fechado para fazer parte do mundo, né? Para que fosse consumido por outras pessoas, mesmo que não seja esse vender, ele não signifique exatamente uma troca por dinheiro. Vejam bem, você pode vender as suas imagens para uma galeria para fazer uma exposição, você pode vender as suas imagens para uma revista, para fazer uma publicação. Esse vender, veja, um pouco no sentido mais amplo, né? Quando você quer vender alguma coisa, a venda ou essa troca, digamos assim, né, ela ocorre por uma percepção de valor, né? Antigamente, quando as pessoas diziam dinheiro, as pessoas trocavam lá um carneiro por 5, 10 quilos de feijão, alguma coisa desse tipo, assim, talvez tinha um pouco mais de feijão para o carneiro, coitado. Mas essa percepção de valor, com relação à fotografia, ela é um pouco fugidia, porque o valor não é o preço. O valor é o que a pessoa sente que vale aquilo que ela eventualmente vai comprar ou aquilo que ela eventualmente vai querer publicar ou patrocinar, né? E quem paga quer segurança. Ou seja, quando você vai tirar dinheiro do bolso, toda a relação muda com qualquer coisa. Vocês sabem muito bem disso, né? Então, enquanto você está conversando, na hora que chega de pagar, você acende aquela lanterninha, aquela fala, bom, peraí, e esse negócio aí como é que é? Será que é um bom negócio? Será que vai valer a pena? Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte: mudar um pouquinho o canal, porque uma coisa é a nossa produção fotográfica, outra coisa são as estratégias que a gente vai montar para vender esse trabalho, para colocar esse trabalho num outro contexto e para fazer ele fazer parte de um outro universo, né? Então, as primeiras perguntas que eu acho que a gente tem que se fazer é o seguinte: o que você oferece? Quer dizer, então, pense bem, que você vai oferecer algo para alguém. Uma venda é isso, é uma oferta de algum produto para uma outra pessoa. Como é que você vai se apresentar para fazer essa oferta, né? Isto daí é algo que é fundamental, porque a gente, se quer vender, se quer colocar o trabalho num outro contexto, você tem que se colocar no lugar do outro. Você tem que entender um pouquinho qual é o processo que acontece na cabeça das pessoas para comprarem alguma coisa, né? Então, a primeira coisa é criar valor. Como é que você cria valor? Bom, você criando oportunidades para ensaiar e mostrar o seu trabalho. Vou fazer um exemplo aqui. Por exemplo, quando eu era um jovem fotógrafo, começando a minha carreira, eu queria fazer fotojornalismo. E aí, como é que você faz para trabalhar para um jornal? E minha ambição, evidentemente, era trabalhar para os grandes jornais nacionais e cotidianos, etc., etc. Mas como é que você faz para trabalhar para esses jornais se você não tem nada publicado? Você vai chegar lá num jornal, na época, né, minha, e falar: olha, eu quero trabalhar aqui no estado de São Paulo, ou na Folha de São Paulo. Ah, tá, o que você tem aí? Mostra suas fotos. Ah, não tenho nada publicado. Bom, então volta outro dia, ou não volta mais, entendeu? Porque o problema é esse daí, é que você não consegue um espaço se você já não publicou. E se você não publicou, como é que você faz? Então, o que eu fazia? Eu, quando estava na escola de cinema, conheci algumas pessoas que eram ligadas a partidos políticos na época da ditadura, tal, de esquerda. Então, tinha um pequeno jornal, que era do PCdoB, e eu comecei a fotografar para esse jornal. Eu não era afiliado ao partido, aliás, nunca fui afiliado a partido nenhum, mas não que eu seja político, mas isso é uma outra história. E aí eu fotografava para esse jornal para poder ter uma oportunidade de, primeiro, experimentar aquilo que eu estava me propondo a fazer. Vejam bem,
Uma coisa é você ter na sua cabeça que você quer ser, por exemplo, um fotógrafo de fine art, ou quer publicar numa revista, ou quer trabalhar com publicidade. Outra coisa é você fazer isso, né? Em geral, a realidade é bastante desarmante, né? Ela acrescenta elementos muito fortes naquilo que é a nossa imaginação. Então, precisa testar tudo, precisa fazer tudo. Não tem nada que não tenha que ser validado, né? Então, isso é uma outra coisa. E promover os resultados. Então, o que eu fazia? Ia lá, fotografava, tive, por exemplo, às vezes a gente se surpreende, porque você, trabalhando num âmbito tão restrito, eu, por exemplo, me vi em 78 no palco do maior comício que o Lula fez em São Bernardo do Campo, tinha 100 mil pessoas com o Vinícius de Moraes no palco. Tal. Quer dizer, para mim foi uma coisa, que era garoto, entendeu? Eu fiquei assim absolutamente fascinado com aquela situação, com aquela coisa toda acontecendo, e fiz essas fotos que depois, muitos anos depois, quando eu estava no consultório, vendo o ultrassom do meu filho, a minha mulher, na época, chegou e olhou uma revista e falou: aqui uma foto sua. Eu falei: o quê? Não trabalho para ver? Não. Aí estava lá, foto de São Bernardo do Campo, comício e tal. Enfim, então, eu tenho um amigo, um diretor de arte japonês, que eu trabalhei muitas vezes com ele quando eu morava em Milão. É um cara muito assim interessante, a cabeça dele muito sofisticada, tal. E uma vez ele falou para mim, ele falou: às vezes as pessoas, quando pegam um trabalho que paga pouco, elas acham que é um azar. Para mim, é uma oportunidade, porque se eu não estou ganhando dinheiro, eu quero ter a possibilidade de experimentar para fazer alguma coisa que sirva para mim, para o meu portfólio. Então, veja bem, eu acho que quando você não é tão conhecido, ou quando você tem ideias que não são claras, você tem que achar algum jeito de experimentar isso. Então, você quer ser fotógrafo de retrato? Comece fotografando seu pai, sua mãe, seus amigos, entendeu? Vai vendo, na realidade, como é que aquilo se desenvolve, porque daí pode nascer alguma coisa concreta, né? Outra coisa, o que você vende? Qualquer que seja a sua pretensão de vender seu trabalho, você tem que observar o mercado e se posicionar. Porque se é aquilo que eu estava falando, se você quer, por exemplo, entrar numa galeria que você gosta, o mínimo que você pode fazer é ir nas inaugurações, é chegar lá e conhecer e ver que tipo de perfil de fotógrafo ou de artista que eles representam, se aproximar de alguma maneira, ser visto, quer dizer, depois estabelecer uma estratégia, porque não tem jeito de vender sem ter uma estratégia por trás, né? Senão fica uma coisa muito casual, quer dizer, assim, eu não sei para quem que eu vou vender e não sei bem o que eu vou vender e nem sei como, então você não vai vender nada, né? Depois, uma apresentação que seja adequada para o seu posicionamento de mercado e para que você possa fazer isso dentro de uma estratégia que tenha uma ideia de resultado, né? Por que estou falando isso? Você, muitas vezes, todos esses processos são muito aleatórios e você perde muito tempo, muita energia, porque em qualquer mercado, eu acredito que você pode achar o seu lugar. Então, por exemplo, eu vou ver o mercado da fotografia de moda. Fala assim: eu quero fotografar para as revistas que o Nick Knight fotografa. Tá bom, então a primeira coisa que você tem que fazer é sair do Brasil, ou talvez não, ou fazer um trabalho tão forte que você possa propor e seja avaliado e apreciado fora, como tem esse menino aí, como é que ele chama? O Pavarotti, Rafael Pavarotti, o menino do Pará, que está fazendo as maiores campanhas de moda do mundo. Ele é super jovem, não tem nem 30 anos, está lá fazendo Dior, fazendo Vogue inglesa, Vogue italiana, assim, disputadíssimo. E é um cara que aqui no Brasil ele tinha uma ideia de trabalho e perseguiu aquela coisa e conseguiu chegar lá.
Então, todo mundo pode chegar. A única coisa é que você precisa saber o seu lugar. Se você quer criar coisas de impacto, você tem que primeiro mostrar o que você pode fazer, né? Então, aqui, por exemplo, é importante você ter a consciência do que você vai vender. Você não vai vender? Então, você tem que saber o que você vende. O que você vende para o seu trabalho? Qualidade técnica? É uma possibilidade. Por exemplo, quando você trabalha com publicidade, você vende qualidade técnica. A publicidade não é exatamente o mundo da grande criação, mas da grande capacidade de realização. Porque eles te dão uma ideia que muitas vezes é complicada, muitas vezes é bastante até questionável do ponto de vista estético, mas você não está lá para criar, porque tem o diretor de arte que faz isso, você está lá para executar. Às vezes você pode vender uma ideia de mundo e você começar a fazer um movimento em torno de uma ideia que essa coisa se amplifica e que acaba sendo aquilo que você oferece para as pessoas participarem. Eu vou dar um exemplo de tudo isso. Ou você pode vender um trabalho pessoal. No caso, se a sua ideia é trabalhar com fotografia, digamos assim, mais artística, né? Não gosto muito desse termo, mas vamos colocar que assim todo mundo entende, você pode vender um trabalho pessoal. Mas isso precisa ser claro, porque se você vai participar de um mercado onde tem uma exigência técnica grande, você precisa se preparar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Esse cidadão aqui chama-se Andreas Heiniger. Ele é um fotógrafo que ele está assim, no top da fotografia desde que eu me conheço por fotógrafo, né? Já quando eu comecei a trabalhar com publicidade em 1982, o André já era o cara da publicidade, um dos 4 caras que faziam as grandes campanhas de automóvel no Brasil, etc. Ele é suíço, ele veio para o Brasil e acabou se estabelecendo aqui. É um cara que tem uma carreira assim brilhantíssima. Mas olha o Instagram dele, tem 877 seguidores. Aí você clica aqui para ir no site dele. E aí está o que ele faz. Para fazer uma campanha como essa, ou seja, hoje, quase 50 anos depois, ele continua fazendo as grandes campanhas de carro, que são campanhas que têm muito dinheiro e que têm uma exigência de qualidade muito grande, né? Porque para montar essa situação aqui, você precisa saber o que você está fazendo, para iluminar esse carro direito, para ver lá atrás. Então, o que o André sempre vendeu foi uma excelência técnica, porque quem contrata ele sabe que vai ter um resultado da mais alta qualidade, com a grande competência, e uma empresa que está lançando uma linha nova de automóveis não quer outra coisa. Eles não querem fazer com o cara que custa pouco, eles não querem fazer com o cara que é desconhecido, eles querem fazer com o cara que já provou por décadas que ele sabe o que ele está fazendo e que ele vai construir a imagem que eles precisam, né? Esse menino aqui chama-se Rafael Freire, é outro Rafael, não é aquele Pavarotti. Tem 99 mil seguidores no Instagram. O que ele faz? Ele mora na favela e ele resolveu mostrar esse lugar como com uma poética. Então, ele lá onde a gente só vê mau cheiro e perigo enfim, toda uma série de coisas que a gente... não sei quem já entrou numa favela, já entrei várias vezes, é um mundo muito particular, né? E ele vai buscar uma poética, ele vai retratando as pessoas, tanto que o Instagram dele aqui, Preto Favela, ele até usa essa gráfica do Instagram para fazer uma espécie de manifesto, né? Então, empoderamento, casamento, e ele faz lá casamento, faz retrato das pessoas, tal. E o que ele diz é que ele quer dar um status para as pessoas com as fotos dele, que elas se sintam melhores, que elas se sintam mais bonitas, que elas se sintam... Quer dizer, então ele usa a fotografia para fazer uma espécie de manifesto, para vender um estilo de vida. E o que está acontecendo? Está acontecendo que quem começa a ter esse número de seguidores aqui tem uma grande oportunidade de quê? De vender, entendeu? Porque outra coisa que a gente tem que ter em mente é a seguinte: eu quero vender, mas você tem
alguém, que você tem um público. Se você quer vender, você precisa criar um público, se você não tem, né? Então, bom, esse aqui é o segundo exemplo. O terceiro exemplo é quem faz fotografia de arte. O Cássio Vasconcelos é o fotógrafo mais bem pago nos últimos anos aqui do Brasil, nesse mundo da arte, né? Eu conheço o Cássio há muitos anos, desde que ele era um garoto, e tenho o maior respeito pelo trabalho dele, gosto muito dele e do que ele faz. Ele teve uma carreira muito bem orientada. É um cara que depois, vejam bem, ele foi diretor de estúdio da DPZ, na época era uma das maiores agências de publicidade do Brasil, e então ele tem uma grande capacidade técnica, mas ele deixou tudo isso para se dedicar a uma fotografia mais pessoal, e fez isso de um modo muito bem feito, porque o trabalho dele tem uma grande qualidade, ele também soube sempre vender muito bem o trabalho dele, porque ele é filho de galerista. Então, tem aí uma série de conjunções que ele aproveitou, né? Cada um tem os seus instrumentos, cada um tem o seu universo. Ele aproveitou isso para construir uma carreira muito brilhante de artista, né? E hoje está numa das maiores galerias do país, já expôs em lugares importantíssimos, tipo a Fundação Cartier em Paris, tal. Então, tem galeria em Paris, quer dizer, ele foi construindo isso, né? É claro, gente, que tudo isso que eu estou falando se baseia num elemento fundamental, que é a qualidade do seu trabalho. A qualidade pode ser a qualidade técnica, mas pode ser a qualidade de pensamento, pode ser a qualidade daquilo que você leva para as pessoas. Porque hoje é muito, depois do advento das mídias sociais, né, é muito importante o que você consegue colocar de seu dentro do trabalho. Muitas vezes é isso que vai fazer a diferença. Porque fotografar hoje em dia não é um grande mistério, fazer uma foto bem exposta, etc. O importante é o que você vai colocar dentro dessa imagem, o que ela vai levar para as pessoas, né? E, finalmente, o último exemplo, que quem me conhece já deve ter visto mais de uma vez, que é um personagem que eu admiro muito, que é o JR, que é esse Jean René, fotógrafo francês, que tem 1,6 milhões de seguidores no Instagram. E o trabalho dele é o seguinte: ele era grafiteiro, e ele um dia achou uma máquina fotográfica no metrô, começou a fotografar e começou a ter a ideia de fazer, em vez de grafite, imagens impressas coladas nas paredes. Então, por exemplo, aqui tem um projeto dele que ele está num porto e colou essas imagens da mão num container. Aqui dentro tem uma bailarina dançando, como se fosse uma caixinha, né? Então, esses projetos que ele faz são grandes projetos que em cidades, etc., acabaram fazendo que ele virasse um personagem super famoso. E o que ele faz com isso? Ele ganha dinheiro e compra uma Ferrari? Não, ele vai para o Rio de Janeiro, constrói a Casa Amarela, que é um centro cultural numa favela que ele pagou, ele construiu, ele encontra gente que colabora com isso. Ele pegou os maiores, junto com alguns dos maiores chefes da França, e durante o tempo de pandemia, eles pegaram essas cozinhas, esses restaurantes incríveis, maravilhosos, tal, não sei o quê, para produzir comida para quem mora na rua. E distribuiu milhares desses alimentos por noite. É um cara que ele usa toda a notoriedade dele para projetos sociais, e vai chamando a atenção sobre si, vai chamando a atenção sobre o próprio trabalho, mas o trabalho dele é mais do que o trabalho de um fotógrafo. O trabalho dele é usar a fotografia para criar uma outra coisa. Então, eu sempre uso o exemplo dele, até fiz uma aula que chama-se Fotografia Fora da Caixa, porque o que me dá a impressão, e que eu quero colocar aqui para vocês, aqui, mais do que fazer apologia do trabalho desse ou daquele, é que as pessoas, em geral, estão sempre olhando para o mesmo lugar e fazendo a mesma coisa. Por isso que não dá certo. Por isso que, muitas vezes, as coisas não acontecem. Por quê? Em vez de você partir de um raciocínio que tenha sentido, de uma estratégia, você vai buscar copiar um modelo
que muitas vezes é um modelo replicado a milhões de vezes. Basta olhar no Instagram quantas coisas iguais tem, que é quase você dorme, né? Por que alguém compra? Existem dois tipos de valor. O valor objetivo, que é a qualidade ou serviço, né? Por exemplo, se você faz fotografia de casamento, você vai fazer, alguém vai casar, precisa de um fotógrafo de casamento, vai procurar alguém, vai olhar só, viu o seu portfólio, gostou, tal, não sei o quê, chama, conversa, contrata. Isso é um serviço. E a qualidade desse serviço é um valor objetivo também, porque pode ser mensurado. Ninguém quer uma foto de casamento fora de foco. Estou dando exemplos aleatórios, né? Mas dá para entender. Um valor subjetivo é a empatia e o prazer. Então, digamos assim, quem procura lá, como eu dei o exemplo, o Andreas Reiniger, para fazer uma campanha de automóvel, está procurando um valor muito objetivo. Que eles querem qualidade, eles querem serviço. Quem procura o Cássio Vasconcelos quer o prazer de ter uma obra dele na casa dele. Quer comprar isso para poder olhar aquilo e se deleitar todo dia. Quem se interessa pelo trabalho desse menino Rafael é por causa de empatia, porque ele chama para si uma série de valores importantes na sociedade de hoje, né? Então, onde é que está seu foco? Você tem que entender qual é que é, dentro desses universos de possibilidade, onde você vai se posicionar e o que você vai fazer para investir a sua energia em alguma coisa muito específica. Quanto mais específico for o seu ponto focal, mais chances você tem de ter sucesso com aquilo que você faz. Porque, ao contrário do que todo mundo imagina, o fotógrafo que faz tudo não é lembrado por nada. Então, você, por exemplo, você bota no seu portfólio paisagem, o retrato da namorada, aí você põe lá um produto que você fotografou para não sei quem. Não sei. O que é isso daí? É a sua imagem. Qual é a sua imagem? Não existe, porque ninguém vai lembrar de alguém que tem um pupurri de coisas aleatórias no seu portfólio. Então, você precisa identificar e investir o seu ponto focal dentro da fotografia e concentrar a sua apresentação nisso. Né? Então, é muito importante isso, porque você não deve desperder energia. Cada coisa que você faz, somando para um projeto seu, ele vai reforçando esse projeto. Cada coisa que você faz aleatória, à direita e à esquerda, faz com que você não saia do lugar. Aí, a gente precisa pensar como é que as pessoas nos enxergam, como é que as pessoas se enxergam. Qual é seu posicionamento? Como é que você se apresenta? Quais os canais de divulgação que você vai escolher? Porque, por exemplo, a gente pensa sempre, quase sempre, no Instagram, para falar, por exemplo, de canal de divulgação. Eu tenho uma amiga, que é aluna da mentoria também, que é uma pessoa muito ativa, tem um trabalho muito, muito bom, muito bonito de fotografia de alimentos, e aí ela fez lá, ela estava querendo entrar numa outra área, começar a produzir vídeos também, e o que ela fez? Ela propôs a alguns clientes que fizesse de graça para eles verem se gostavam. E alguns gostaram. E aí ela não só começou a ganhar para fazer isso, como teve um resultado muito bom divulgando o trabalho dela no LinkedIn. Porque se o seu trabalho é orientado para algo que é uma necessidade de uma empresa, a sua rede social não é o Instagram, nem o TikTok, é o LinkedIn. Porque é lá que as pessoas que trabalham para empresas vão procurar competências com quem eles possam trabalhar. Então, esse negócio dos canais de divulgação, a gente tem muitos hoje. Precisa escolher, porque não adianta também estar em tudo e não fazer nada direito. Tem que escolher, por exemplo, esses YouTubers, né, que são muito conhecidos, eles trabalham aquilo lá, é uma profissão, é um trabalho mesmo, assim, entendeu? São horas e horas de trabalho todo dia, publicar, fazer as pautas, né? Hoje vou falar do quê, vou falar como, tem que, entendeu? Esses caras têm equipes incríveis, então
E não precisa ter uma equipe para fazer alguma coisa, mas você precisa dimensionar o seu projeto de acordo com a sua realidade, depois as coisas crescem, né? O processo de venda é outra coisa que a gente, como fotógrafo, ninguém pensa, ninguém conhece, ninguém entende. Eu, quando comecei esse trabalho de falar na internet, eu tive que entender alguma coisa de marketing digital, porque você, se não conhece os instrumentos e os canais, você não consegue construir nada. Então, entre os mentores que eu tive, tem esse aqui que é um processo que todos são mais ou menos de acordo, que é o seguinte: o processo de venda funciona em 3 etapas. A primeira é a atração, você atrair atenção para o seu trabalho. A segunda é engajamento, porque se a pessoa simplesmente olha, mas não cria relação, aquilo passou. E o terceiro é a oferta. Então, vou ver um por um isso aqui. A atração é o modo como você se apresenta, né? Então, você vai atrair alguém da maneira como você se apresenta, né? Então, até na natureza existem exemplos, né, por exemplo, muitas vezes os machos, né, das espécies são, sobretudo os pássaros, são muito mais bonitos e interessantes do que as fêmeas, porque eles têm que fazer aquele jogo de sedução. O pavão abre aquela coisa toda, entendeu? O outro abre a cauda, o outro fica verde e começa a pular, enfim. É um negócio incrível. Mas é o seguinte, é a atração. E, no caso, o público-alvo é a fêmea. Mas, então, quem é o seu público-alvo? Como é que você vai atrair as pessoas para olharem para o seu trabalho? Você vai ter que apresentar o seu trabalho de uma maneira que vá acabar passando na frente de quem te interessa, ou vai acabar chegando a quem te interessa. E aí, se você sabe quem te interessa e você apresenta o seu trabalho bem apresentado, você já cumpriu a primeira etapa, porque você atraiu. Mas atrair não basta, você tem que engajar. Porque o cara olhou, gostou e foi embora. Bom, você perdeu essa possibilidade de vender. Agora, o cara olhou, gostou, parou e perguntou. Ótimo, então assim você cria uma relação. Você pode explicar o trabalho, você pode se apresentar, você pode criar alguma coisa que é um vínculo que fica, que é muito diferente de quem olha e vai embora. E aí é muito mais fácil, gente, você vender para quem te conhece. Aliás, isso é uma dica que eu dou para todo mundo aqui, quando eles falam, bom, para quem que eu vou vender meu trabalho? Começa a tentar vender para quem te conhece. Porque é muito mais fácil que uma pessoa compre de você, porque ela te conhece, do que um desconhecido chegue no seu trabalho e queira comprar. Porque justamente aquela questão, entendeu? O cara vai comprar e falar, mas quem é esse cara? O que ele já fez? Por que eu vou pagar esse dinheiro no trabalho dele? E aí você fala, bom, por que uma foto na parede pode custar R$ 300 e a outra pode custar R$ 30 mil ou R$ 300 mil? Porque essas pessoas criaram valor para o trabalho deles. Como? Esse fotógrafo aqui quem é? Bom, ele já expôs na Fundação Cartier, ele tem 20 livros publicados, ele já foi comentado pelos críticos mais importantes do Brasil e tal. Isso é valor, entendeu? Oferta. Você vai oferecer para o seu cliente potencial seu produto, seu serviço, depois que você atraiu e criou uma relação. E não quer dizer que essa pessoa vá comprar imediatamente, porque existem muitas questões. Agora, o que acontece, por exemplo, né? Muitos de vocês que estão aqui já me conhecem porque já viram outras ocasiões em que eu dei aulas, ou coisas que eu postei no Instagram, ou vocês estão na minha lista de e-mail, etc. Então, o que eu estou fazendo aqui é mostrando para vocês esse processo que eu estou fazendo aqui agora. Atração. Vocês viram aqui, em algum lugar, a minha chamada para essa aula. Engajamento, vocês estão aqui me ouvindo. Eu estou contando para vocês o que eu quero fazer, eu estou dando para vocês informações que eu acho que são úteis, de alguma maneira. Estou dando uma aula. E, no final dessa aula, eu vou oferecer para vocês uma nova mentoria que está começando agora em março. Então, isso aqui é um processo.
Isso não quer dizer que todos vocês vão comprar. Isso não quer dizer que também, com essa ação, eu não tenha me aproximado mais, vocês estão me conhecendo um pouco mais, entendeu? Então, se vocês não vão entrar nessa mentoria agora, porque talvez não é o assunto, ou não é o momento, ou alguma coisa, mas vocês sabem que eu estou oferecendo um tipo de suporte a quem quer crescer na fotografia de uma certa qualidade, que eu acredito que exista, entendeu? No meu trabalho, porque senão eu não faria. Enfim, estou usando o que é o meu projeto, a minha experiência, para ajudar a quem quer crescer na fotografia, porque eu já fiz muita coisa, né? Então, eu já tive muita experiência, é isso que eu posso, é o melhor que eu posso dar. O que as pessoas compram? As pessoas compram o que precisam, as pessoas compram uma ideia e as pessoas compram algo que dê prazer, né? Então, por exemplo, o seu sapato furou, você não tem outro, você precisa comprar um sapato, provavelmente você vive na cidade, né? Você precisa comprar comida, são coisas muito objetivas. Agora, você pode comprar uma ideia, você pode comprar uma ideia e se filiar a um partido, ou fazer parte de um grupo, ou entrar num clube. E você pode comprar alguma coisa que te dê prazer, que é o caso, de novo, né, da obra de arte, né? Você vai comprar uma coisa que você gosta, você vai comprar alguma coisa que te dê uma satisfação. E aí você vai vender o quê? Serviço. Você pode trabalhar para e-commerce, você pode fazer publicidade, você pode fazer foto social, ou você vai vender uma ideia, um estilo de vida, ou você vai vender uma obra de arte. Para cada produto existe uma estratégia, uma apresentação e uma oferta. Não existe uma receita de bolo que faça tudo funcionar. Existem alguns conceitos que eu estou passando para vocês que são universais, que são importantes. Agora, você precisa elaborar uma estratégia que vai partir da onde você está hoje até onde você quer chegar. Isso pode ser uma estratégia a longo prazo, mas você tem que ter ações a curto prazo para que você possa sair de onde você está e chegar em algum outro lugar, né? A cada momento do desenvolvimento dessa sua estratégia, você vai precisar ter uma apresentação. Então, hoje, você elabora lá uma apresentação, você faz, vamos supor, olha, eu estou começando, então eu quero mostrar o meu trabalho, não sei lá, entendeu? No Museu de Arte Moderna de Nova York, mas eu quero mostrar para uma galeria que fica aqui na minha cidade e tal, não sei o quê. Como é que você vai apresentar? Tem uma apresentação, tem uma estratégia nisso. Que você sabe onde você está, você sabe que... sabe, eu volto a repetir, é muito importante a gente entender que as ações concretas, elas são fundamentais, porque não adianta você ficar pensando que você vai fazer isso ou aquilo se você não experimentar, você tem que experimentar. Então, a apresentação é uma experiência. E aí, quando você apresenta, você oferece, né? Você vai levar lá seu portfólio e falar, olha, assim, o que você acha? Você não quer fazer uma exposição minha? Ou então você vai chegar para o cliente seu, vai mostrar os seus retratos e vai falar, você não quer fazer um retrato? Então, o esquema é esse, né? Agora, a estratégia tem que ser correta, a sua apresentação tem que ser adequada para aquilo que você está pretendendo e a sua oferta tem que estar ligada com isso. Não pode ser coisas disparatadas, né? Então, tudo começa aqui. Qual a sua estratégia, como você se apresenta e o que você está oferecendo, né? Essas três coisas você precisa definir antes de começar a fazer o seu projeto de vender o seu trabalho, né? Então, porque, na verdade, existe uma ideia, né, que é essa ideia de sucesso, que o sucesso é aquilo que sucede a alguma coisa, é o resultado de uma ação, né? Então, quando você fala assim, eu vou fazer uma coisa de sucesso, você está
pensando em alguma coisa que vai ser o resultado de uma ação que você fez, que é o suceder daquilo. Qual é o instrumento príncipe da comunicação do fotógrafo com o seu público? É o portfólio, porque a gente trabalha com imagem. Então, essas imagens têm que ser organizadas de acordo com uma estratégia para oferecer um produto e obter resultados. Então, por que você mostra um portfólio para alguém? Você quer que a pessoa fale assim, que foto bonita? Não, você está querendo um resultado qualquer. Você pode estar querendo o resultado de vender aquela imagem, você pode estar querendo o resultado de se apresentar para alguém, fazer aquela pessoa te conhecer, criar uma relação, mas você quer resultado. Então, o portfólio é a base da comunicação com o seu público, né? E é isso que eu disse, deve ser construído para obter resultados. É o investimento mais importante para vender o seu trabalho, em absoluto, porque não adianta você ter a câmera do último modelo da Canon e ter a sua luz e fotografar direito, etc., se você não sabe para quem oferecer, não está construindo um portfólio que seja coerente com aquilo que é o seu momento e com a sua proposta, porque isso tudo é muito importante, entendeu? De você avaliar a sua condição e o que você pode oferecer, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas ou se subvalorizam, assim, mostrando mau trabalho, entendeu? Também não tem muito empenho nesse construir uma coisa que seja vista como algo que tem uma importância, né? Ou então as pessoas que parece que estão querendo muito mais daquilo que elas são. Isso causa uma evidente antipatia para a pessoa que você está se apresentando, né? Porque ninguém nasceu ontem, as pessoas têm parâmetros, elas olham uma coisa, elas sabem o que é. Entendeu? Então, você, antes de mais nada, tem que saber o que é. Tem que saber o que é o seu trabalho e como você se coloca, porque, muitas vezes, você se colocar de uma forma humilde, assim, de uma forma de quem não está querendo ser o tal da situação, causa muito mais empatia e abre muito mais portas do que você chegar e falar, não, porque meu trabalho, tal, não sei o quê, papapá, enfim. Então, o portfólio, eu, na minha carreira, construí assim, não sei quantos portfólios, assim, uma infinidade de portfólios, e assim, todos com um objetivo específico, né? Cada portfólio funciona para uma determinada ideia, para uma determinada estratégia, né? Eu fiz 3 aulas sobre portfólio na semana passada, que estão disponíveis lá no site da Photoweb Academy, no item da mentoria do portfólio, que vai começar agora. Um portfólio bem feito, ele vai construir a sua imagem como fotógrafo, porque é a primeira coisa que alguém vê como no fotógrafo, é essa imagem que você mostra no seu portfólio. Ele vai criar atração e engajamento, que são fatores fundamentais para você fazer uma oferta e vender. Então, independentemente do canal que nós vamos utilizar para difundir o nosso trabalho, o portfólio é fundamental, porque é ele que vai dar o start nesse processo, né? O portfólio errado, que não é planejado nem estruturado corretamente, não traz resultados. E o pior é que você perde tempo, dinheiro e energia. Porque, mesmo que você faça um portfólio no Instagram errado, você está usando um tempo para fazer aquela coisa, uma energia para fazer aquela coisa. Agora, se você faz um portfólio impresso para apresentar para uma galeria que não tem sentido, você está dando um tiro no pé, porque você está gastando dinheiro à toa, vai fazer uma apresentação que a pessoa vai ficar com uma péssima impressão do seu trabalho, e enfim, é uma atitude que é melhor não fazer, né? Porque para vender seu trabalho, então,
eu criei aqui um programa, porque acho que isso é uma coisa muito importante. Eu tenho visto muitas... Aí, eu acompanho um pouco esse mundo, né, naturalmente, do que se fala de fotografia na internet, no Instagram e tal. E eu tenho visto muitas coisas que eu considero quase abusivas, assim, sabe? Porque, na verdade, eu jamais faria um negócio assim, dizer assim, vou te ensinar como é que você vai ganhar 60 mil reais por mês, entendeu? Vou fazer de você, seja um fotógrafo de sucesso na publicidade, mesmo que você não tenha nem câmera. Isso é uma verdadeira falácia, né? Assim, é quase sei lá, um absurdo, porque ninguém vai fazer num curso um fotógrafo de sucesso em publicidade que não tem nem a câmera, não sabe nem fotografar. Gente, é tudo um processo, não tem milagre. Não tem essa coisa assim. Não. Vou ensinar para você o segredo do caminho para se tornar famoso e rico em apenas 3 meses, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento de fotografia. Então, quando eu vejo essas coisas, fico meio assim... pensando que precisa de um pouco de pé no chão e que eu gostaria de ajudar quem estiver interessado, empenhado na ideia de promover o seu trabalho de uma maneira correta, de se apresentar de uma maneira correta, uma mentoria breve, que é um programa de 4 semanas, para ajudar você a estabelecer uma estratégia e uma apresentação correta para o seu trabalho, para obter grandes resultados. O que eu digo como grandes resultados? Grandes resultados, para mim, são resultados corretos, são resultados que são planejados, que você vai mensurar como é que isso acontece, porque ninguém acerta tudo de primeira. Isso é outra coisa também. Né? Você tem que ir testando, você vai mudando, você vai ouvindo, e nesse ouvir um feedback, uma coisa, você vai se criando relação. Então, as pessoas, para comprar de você, elas querem te conhecer, elas querem entender o que você está fazendo, elas querem confiar em quem elas estão comprando, porque a hora que elas começam a comprar de alguém que elas confiam, elas também começam a falar para as outras pessoas que isso é legal, entendeu? Então, é uma espécie de... é uma cadeia que se abre, se você faz as coisas corretamente. Então, esse programa chama-se Criando um Portfólio de Sucesso, sucesso naquele sentido do que eu falei antes, né? Que é uma mentoria de 4 semanas, conduzida por mim, que vai acompanhar você na criação de um portfólio de sucesso. Entendam muito bem que o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou dar uma série de instrumentos e vou acompanhar a realização desse portfólio durante essas semanas, que começa assim. Você traz para mim uma informação de onde você está, de onde você quer chegar e do seu trabalho. E você vai me apresentar um pequeno portfólio. Em cima disso, eu vou dar uma devolutiva em vídeo, fazendo um comentário, uma análise do seu trabalho, do seu processo e sugestões de como você vai... Quais seriam as possibilidades de você desenvolver da melhor maneira o que você já tem para apresentá-lo dentro do contexto que você está imaginando, entendeu? De público, de universo, de ação, que vai ser desenvolvido durante essas 4 semanas, em 4 reuniões desse grupo de mentoria, aonde eu vou analisando e vou comentando a construção do trabalho de vocês, até chegar no final dessas 4 semanas, onde o objetivo é que a gente chegue a que cada um tenha um portfólio de referência, que vai ser o seu portfólio de partida, mas a minha ideia é justamente levar instrumentos para que você possa, a partir dessa experiência, ter a consciência de como é que você tem que se apresentar. Essa que é a ideia fundamental, entendeu? Porque não é só fazer um portfólio, mas é dar um portfólio que seja um exemplo e um começo de um processo mais consciente, mais controlado, mais previsível de você apresentar seu trabalho e ter resultados. É isso que eu pretendo com esse programa, né? Então, eu vou trazer aqui
assim, as ações e as estratégias que eu desenvolvi durante a minha carreira, né? Eu trabalhei com, assim, também porque eu sou muito inquieto, então eu sou formado em cinema, eu fiz cinema, dirigi documentários, fui diretor de fotografias, eu trabalhei com fotojornalismo, com publicidade, com moda, vivi 20 anos na Europa, fiz muitas exposições, quer dizer, eu tenho muita experiência de apresentar trabalho, de coisas que dão certo e coisas que não dão certo. E eu carreguei muito portfólio, hoje em dia é mais fácil, né? Mas portfólios enormes, pesados, entendeu? Rodando por Paris, Londres, ouvindo o que as pessoas falavam, vendo o trabalho de outros, vendo portfólios de outros fotógrafos que eu admiro muito, entendeu? Então, eu acho que posso trazer aqui algum conhecimento útil e de substância para ajudar quem quer promover seu trabalho da maneira correta. Eu digo mais, eu acho que hoje em dia existe uma situação muito diferente de quando eu comecei, que hoje existem muitos fotógrafos, todos, muitos deles bem equipados, porque o equipamento tornou-se uma coisa mais acessível, né? Tem muita informação sobre fotografia, tem muita gente falando sobre fotografia. A fotografia é algo que está em pauta, mas tem tanta fotografia que, para você furar essa espécie de caos de imagem que existe no mundo e alguém te enxergar no meio disso, é só tendo uma ação programada, consciente, com estratégia e tudo mais. Porque, senão, hoje em dia, a tendência é que a gente se torne cada vez mais anônimo, porque somos massacrados por essa quantidade de imagens que existem. Então, o que eu vou fazer? Essas são as condições atuais e precisa de uma estratégia para lidar com isso, né? Muito bem. O programa ele tem um investimento de 12 vezes R$ 99,70 ou R$ 997 à vista. São menos de R$ 3 por dia. Se você acha que você pode investir menos que um cafezinho para criar um processo de apresentação do seu trabalho que vai impulsionar a sua fotografia, então é só se inscrever. O programa ele tem uma página na Photoweb Academy, que aqui é photoweb.academy, né, sem .com, sem .br, nada, onde estão explicadas as bases, e quem não viu as apresentações que eu fiz sobre portfólio na semana passada, pode encontrar lá essa informação, tá? Eu vou colocar aqui no chat também, que fica mais fácil, talvez, para vocês copiarem. E quem estiver interessado já em ingressar no programa, aqui tem o link também de inscrição. Quem fizer a inscrição hoje, que estiver aqui neste nosso encontro, né, que está aqui participando dessa aula, eu vou dar um bônus surpresa, que não está previsto lá na página. Mas, quando vocês entrarem, se vocês entrarem hoje, vocês vão receber esse bônus também. Então, era isso. Isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenha sido útil essas informações, que vocês possam aproveitar de alguma maneira. Eu creio que sim. Eu acredito que a gente precisa ter um pouquinho dessa técnica que os fotógrafos se concentram quase sempre, né, na produção justamente do seu trabalho de qualidade e tal, mas precisamos entender melhor como é que a gente vende o nosso trabalho, porque existe também uma técnica para isso, existem processos, existem maneiras. Então, é isso que eu vou trazer nesse programa.